sempre unido com o professor. Sabe? Na verdade, Silvia, tem que pedir para o pessoal desligar o microfone aí, tá? Tem coisa errada. 31ª ATPC de Arte da cidade de Mauá, que engloba as cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Eu peço que todos vocês desliguem os microfones. Eu estou ouvindo a conversa de vocês na sala dos professores neste momento e nós estamos iniciando a gravação. Nós vamos falar sobre teatro e o terceiro bimestre em arte no estado de São Paulo e aqui na nossa diretoria de ensino em Mauá. Nós já trabalhamos teatro desde os primeiros dias de agosto, aonde iniciou-se o ensino híbrido, parte dos alunos presencial, parte dos alunos à distância. E estamos trabalhando assim nessa pandemia do Covid-19. Ainda não houve retorno dos alunos de 70%. Qual é o tema que nós temos que trabalhar no terceiro bimestre? A arte em relação a teatro. No quarto bimestre, que é o próximo, nós vamos trabalhar artes visuais. Está chegando. Vejam bem, hoje é dia 15, não é? Então, quais são as sugestões para esse finalzinho, esses últimos 15 dias do mês de setembro? Porque a partir de outubro, novembro, início de dezembro, nós vamos trabalhar com artes visuais. Tudo bem, Walter? Vi o Walter, vi várias pessoas aí, tá? Só peço que vocês desliguem o microfone, porque nós estamos gravando. Essa gravação é ao vivo, ela não vai sair perfeita, mas eu espero que as sugestões que a gente der aqui sejam úteis para vocês. Sejam úteis na escola, sejam úteis também no trabalho online, porque vários professores, todos nós, né? Vários não, todos nós estamos trabalhando também online, tá? Ok? Então, eu vou para o próximo slide falar o seguinte. Olha lá, professores, coloquem no chat aí para mim, por favor. Coloca aí. Vocês receberam nas escolas 55 títulos de acervo étnico-racial, verdade? Vocês tomaram conhecimento desse acervo? São livros dos anos iniciais, finais, médio, para EJA, CEJA, prisional, para nossas escolas da ETP e o ensino mais tradicional do estado de São Paulo. É um acervo rico, que nós podemos usar esse acervo étnico-racial para também trabalhar teatro. O que é que vocês acham? Vocês receberam este acervo? Receberam? Coloquem aí no chat para mim, escrevam, por favor, se vocês receberam esse acervo. Tá? Chama-se Acervo Étnico-Racial. Tem pelo menos 55 livros neste acervo. Ele chegou mais ou menos entre março e abril de 2021. Chegou em todas as escolas nossas, da Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo, com certeza, tá? E gostaria de saber se vocês tomaram conhecimento desse acervo. É com esse acervo que nós vamos trabalhar hoje, tudo bem? Tudo ok? Então, vamos para frente. Para os anos iniciais, trabalhando teatro, nós ainda estamos trabalhando com as habilidades, né, descritas para os anos iniciais, exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. Então, o que vocês acham? É possível, a partir da leitura de livros, também ligados ao tema da diversidade,
fazer teatro nos anos iniciais? Mirla disse aqui no nosso chat que não tem conhecimento, não. Procurem com os coordenadores. Nós estamos divulgando esse acervo porque ele é muito bonito, muito interessante, e nós, professores de arte, podemos trabalhar teatro, diversidade étnica, cultural, com todos os nossos alunos, do primeiro ano dos anos iniciais até o terceiro ano do ensino médio, para todos os segmentos, ok? Então, eu peço, por favor, que vocês entrem em contato com esse acervo. Chama-se Acervo Étnico-Racial e chegou entre março e abril de 2021 em todas as escolas. Se vocês não receberem esse acervo, manda um comunicado para a gente, mas segundo a Sarita, que cuida de todo esse acervo das escolas, na diretoria de ensino, todas as escolas receberam, ok? Entrem em contato se vocês não, por acaso, não tiverem como ter acesso a esses livros, ok? Então, continuando, é com esse acervo que nós vamos trabalhar. A habilidade de se colocar no lugar do outro. Olha que interessante. De compor e encenar acontecimentos cênicos por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida. Quer dizer, o nosso ponto de partida para fazer teatro nesses últimos 15 dias do terceiro bimestre, né, mês de setembro, é trabalhar com acervo étnico-racial. Vamos começar com um livro chamado Amoras. Já viram este livro? É um livro para os anos iniciais. O autor do livro é o Emicida. Ele nasceu com o nome de Leandro Roque de Oliveira, em São Paulo. Ele conta histórias fazendo poesias. Ele acredita que tudo é possível. Emicida, vocês já ouviram falar. Os nossos alunos já ouviram falar. Ele também é autor de livros. E no nosso acervo étnico-racial tem um livro muito interessante chamado Amoras. Alguém já tomou contato com esse livro? Amoras é um livro para os anos iniciais. Coloquem aí no chat se vocês conhecem o livro Amoras. Sim, não, já viram, não viram? Como é que é? Olha aí a capa do livro. Vocês estão vendo? Recordam desse livro? Se não, procurem esse livro na escola. Levem para a sala de aula para trabalhar teatro com ele, que nós vamos dar algumas dicas de como trabalhar teatro com este livro. A Mirla está falando não, nunca viu esse livro. E vocês que estão me ouvindo? Viram esse livro na escola? Mas ele está lá, no acervo étnico-racial. No livro Amoras, o autor fala de Deus, mas fala do Deus Obalatá, que criou o mundo, que é o mesmo Deus chamado Alá para os muçulmanos, e tem tantos outros nomes para Deus, dependendo da cultura. É assim que ele inicia o livro. Então, ele já está falando sobre diversidade, diversidade cultural. Cada povo e cada região tem a sua diversidade cultural. É um livro com imagens, textos para os anos iniciais, desde o primeiro aninho. E aí, depois que ele dá esta abertura, né, falando da diversidade cultural, começa um passeio no pomar. Neste pomar estão plantados amoras. E ele vai narrando que quando a gente vai buscar a amora no pé, nós procuramos as amoras mais pretinhas. É ou não é? Quem já comeu amora? Vocês gostam de comer aquela amora verde? Não, ninguém gosta, né? A gente procura as amoras pretinhas.
Então, com este ponto de partida, pessoas no pomar, uma menina no pomar, ela procura amoras, mas ela quer comer a amora docinha. A amora docinha é a amora pretinha. Com este texto infantil, seria possível trabalhar teatralidade com as crianças? Aí, como é que se desenvolve a história? Ela, encontrando as amoras pretinhas, ela olha para a cor da própria pele e descobre que ela também é pretinha. Então, pretinha como uma amora docinha. Aí que está, minha gente, professores dos anos iniciais. Muitas vezes nos falam para trabalhar com ações afirmativas, diversidade cultural, valorização étnico-racial, respeito à diversidade. Não é isso que nós trabalhamos em nossas escolas. Mas muitas vezes não nos ensinam, às vezes, como fazer isso. A gente fica na dúvida, como é que eu vou fazer este trabalho na escola? Então, com este livro, é possível trabalhar ações afirmativas. Uma menina de cor de pele escura procura amoras no jardim. E quais amoras ela procura? As mais docinhas. Quais são as amoras mais docinhas? As amoras pretinhas. E ela diz no fim do livro, puxa, ainda bem que eu sou pretinha. Está vendo, gente? Como que a gente pode trabalhar uma ação afirmativa e diversidade cultural usando os livros do acervo que estão em nossa escola? Vamos levar esse livro para a escola, para a classe, né? E eu pergunto para vocês, vocês conhecem outros textos, outros livros que podem ser trabalhados em sala de aula com teatro? Vocês conhecem outros livros? Existem livros específicos de textos teatrais, também em nossas escolas. Mas hoje nós estamos falando sobre o acervo étnico-racial e como trabalhar com esse acervo em sala de aula, porque é bacana, os livros são muito bons. Ok, então que tal? Tá? Você levou esse livro na escola, você está, por exemplo, numa aula presencial, que tal fazer uma árvore de amora, colocar a amora verdinha, mais vermelhinha e amoras pretinhas? Então, nós fazemos um cenário, tá? Colocamos lá esse cenário em sala de aula, lá na frente, na lousa, ou em outro local que vocês acham conveniente. E aí existe a conversa entre uma pessoa, criança, que está pegando e procurando amoras, e uma outra pessoa, que é o narrador. Ela descobre que as amoras pretinhas são mais saborosas. E ela se descobre pretinha também. E ela fala, nossa, ainda bem que eu sou pretinha, no final do livro. Entenderam? Tá vendo como não é difícil, às vezes, a gente trabalhar com teatro e a diversidade étnico-racial em nossas escolas? Que tal, né? As crianças, então, passeiam nesse jardim, aonde tem árvores de amoras, procurando as amoras pretinhas. Então, a gente já pode fazer até uma árvore que destaca as amorinhas, né, da árvore lá, feita de papel. E aí as crianças falam, nossa, as amoras pretinhas são mais saborosas. E algumas crianças vão falar, puxa, ainda bem, eu também sou pretinha. Entenderam? Tá vendo como é simples? Como nós podemos trabalhar com os livros, o acervo étnico-racial e teatro? Às vezes a gente não precisa complicar, minha gente. Fazer coisas muito assim mirabolantes e difíceis. Às vezes com este pensamento, uma atitude mais simples e o acervo que tem em nossas escolas, nós vamos conseguir. Ok? Outro livro interessante que tem, chama-se Zumbi dos Palmares. Este livro é um livro cordel. Já ouviram falar em cordel? Cordel. São folhetos contendo poemas populares.
Eles ficam pendurados numa cordinha para serem vendidos, por isso que se chamam livros de cordel. Esses contos, essas histórias são escritas em forma de rima e alguns desses livros são ilustrados. Esse que nós estamos apresentando chama Zumbi dos Palmares, é da Madu Costa. Este livro, sim, ele tem em todas as nossas escolas, ele é ilustrado e ele é um cordel. Então, eu sugiro que este livro seja trabalhado já com os alunos alfabetizados, 3º, 4º ano, 5º ano, e até os anos 6º, 7º, 8º, 9º ano. Serve para todos esses alunos que já estão alfabetizados. É um livro que traz poemas sobre a vida e a história de Zumbi dos Palmares. Que tal levar este livro, comentar com os nossos alunos, falar para eles pesquisarem sobre o tema e fazer teatro? Não precisa fazer a história toda do Zumbi dos Palmares, porque às vezes é difícil. Então eu vou escolher um trecho do livro, uma fala, um pedaço, e vou trabalhar com os alunos. Ok? Nós temos poucos dias, mas esse livro também pode ser trabalhado com os anos iniciais. E assim como esses 2 livros que eu sugeri para vocês, Amoras e Zumbi dos Palmares, existem outros, gente. Procura no acervo. Você pega o livro, leva na classe, lê a história para os alunos leem, nós fazemos assim a inflexão da voz, nós procuramos atrair os alunos para a leitura, se interessando pelo conteúdo, e depois de concluído, nós vamos encenar, nós vamos fazer cenário, figurino e apresentação desse livro ou de parte desses livros que vocês acharem interessantes. Que tal? Tá? Alguns dos nossos alunos estão em casa. E o que eles fariam? Eles iriam ler estes livros em casa, porque muitos deles estão online. É só procurar. O livro Amoras, que eu falei para vocês, ele se encontra online também. Tá? E os alunos não podem pesquisar sobre temas de diversidade cultural em casa, junto com os pais, quando os alunos são pequenos. Essa pesquisa é feita junto, pequenos que eu digo, alunos dos anos iniciais, né? Desculpa de falar pequenos, né? Mas como nós trabalhamos do 1º ano ao 3º ano do ensino médio, na verdade, eu quis dizer os nossos alunos dos primeiros anos dos anos iniciais. Geralmente, eles fazem pesquisa junto com os pais e nós podemos trabalhar esse tema étnico-racial. Olha aí, então, a nossa autora, chamada Madu Costa. Nós podemos levar em sala de aula, apresentar essa autora. Fala assim, olha, essa autora é a Madu Costa. Ela fez um cordel, um livro, Cordel, sobre o Zumbi dos Palmares. E aí vocês apresentam o livro. Não é isso? O professor de arte, ele sempre apresenta a arte primeiro. Uma imagem, uma dança, teatro, arquitetura, escultura, música e outras formas de arte, ele apresenta para os alunos. Porque o professor de arte, ele é um mediador entre a arte e seus alunos. Ele sempre está trazendo novidades para a sala de aula em relação à sua disciplina, em relação à arte. Muito bem. Agora, se nós formos pensar nos alunos do EJA, do CEJA, do prisional e dos anos finais, o que nós vamos trabalhar nesses últimos 15 dias do 3º bimestre? Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos, como a música, imagem, objetos, caracterizando o personagem com figurinos e adereços, cenário, iluminação e sonoplastia.
e considerando a relação com o espectador. Tá vendo? É muito parecido, então, com o que nós vamos trabalhar em relação aos anos iniciais. Quais livros a gente sugere para que sejam trabalhados nos anos finais, do 6º ano até o 9º ano das nossas escolas estaduais? Com os nossos alunos do EJA, com os nossos alunos do CEJA, com nossos alunos do prisional, porque nós temos professores que trabalham no prisional aqui na cidade de Mauá. O que nós podemos trabalhar com esses alunos? Então, eu sugiro levar, por exemplo, um livro do Onjak. Onjak, ele é um autor angolano. Ele nasceu em Luanda, que é a capital da Angola, ele nasceu em 1977, ele é escritor de prosa e poesia. Esse livro que eu vou indicar para vocês é um livro de prosa, tá? Na literatura brasileira, ele se interessa muito em ler Clarice Lispector e Guimarães Rosa. E ele atualmente mora no Rio de Janeiro, desde o ano de 2007. Portanto, já fazem 14 anos que ele mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é angolano, ele é de Luanda, ele é escritor, ele tem livro nessa coleção que nós estamos falando, é um autor bastante premiado internacionalmente, e Uma Escuridão Bonita, olha que legal. Sobre o que fala esse livro? Será que este livro interessaria para os nossos alunos dos anos finais? Nossos alunos da EJA, da CEJA, do prisional? Então, sobre o que fala o livro? Aí está, né, o Onjak, tá? A imagem do escritor, para vocês darem uma olhada, ok? Vocês já conheciam esse autor? Já tinham ouvido falar nele? Ele escreveu Uma Escuridão Bonita e outros livros. Que tal? Muito bem. O que fala, então, esse livro? Vamos comentar um pouquinho. A história do livro se passa lá em Angola, na capital, Luanda, e está faltando luz. No momento que está faltando luz, tem duas pessoas conversando. Está escuro, acenderam uma vela, tá? Tem tudo a ver também com a nossa realidade aqui no Brasil, né? Faltou luz, está escuro, acendemos uma vela e tem duas pessoas conversando. Neste momento, tudo fica mais silencioso com a falta de luz, é ou não é verdade? Estou até lembrando que ontem, aqui na cidade de Mauá, faltou luz desde as 16 horas até a meia-noite. E neste momento, todas as máquinas param e a gente fica muito mais em silêncio. Então, esse livro, a história desse livro se passa, a luz faltou de repente. Nessa escuridão de melodia doce ou silêncio quente, entre zumbidos de mosquitos e o cheiro dos fósforos a acender a primeira vela dentro de casa, ganhei coragem na voz e falei: tu não achas que as pessoas são uma coisa tão bonita? Nessa ausência de luz, ela olhava para mim numa travessia de escuridão e cheiros. Então, conforme a gente vai lendo a história, e é um trecho do livro, você vai percebendo uma coisa assim muito bacana, que você vai se envolvendo com a história. Tem um moço, uma moça conversando, o moço está refletindo, está pensando, está perguntando alguma coisa, e ao mesmo tempo está assim interessado na moça. Tá? E aí, como essa história se passa em Luanda, falta luz à noite, conversam na escuridão, ele se desenvolve de uma maneira interessante, colocando assim reflexões que duas pessoas fazem quando há um momento para reflexão. O livro fala que provavelmente eles estão na varanda, tá? E aí conversam e de vez em quando passa um carro na estrada que ilumina
as coisas e projeta sombras na parede. Olha que interessante, a gente já lembra teatro de sombras. Tá tudo escuro, de vez em quando projeta sombras na parede, e o autor chama esse cinema de cinema bu. Cinema bu. Cinema bu é um cinema projetado na parede. É um cinema de sombras. Só que este cinema bu é feito a partir dos carros que vão passando na estrada com o farol alto. Conforme ele passa, projeta imagens na parede, lá na varanda. E eles ficam conversando e olhando essas imagens. E aí? Vocês acham que, pelo começo que eu estou contando para vocês aí do livro, os nossos alunos iriam se interessar? Uma coisa bem bacana neste livro é que todas as páginas do livro são pretas, as letras são brancas e as ilustrações, elas são ilustrações desenhadas em branco também na página preta. Nós, professores de arte, apreciamos o livro pela leitura, né, pelo texto em si, mas também apreciamos o livro pelas ilustrações. E é interessante que os nossos alunos tenham essa cultura visual. Como o livro está falando de uma escuridão bonita, um livro todo escrito em letras brancas sobre fundo preto é bastante interessante. Só tem desenho em traço branco sobre fundo preto. Já fizeram trabalhos desse tipo com seus alunos em sala de aula? Onde nós desenhamos com lápis de cor branco ou giz de cera branco sobre uma cartolina preta. Já fizeram esse tipo de trabalho em sala de aula? Né? Nós podemos ler o livro, fazer o trabalho, fazer um pedaço do livro, encenando, fazendo dramatização. Que tal? Neste livro, aparece também uma terceira pessoa que fala pouquíssimo, ela não fala quase nada. Ela é a avó 19. Avó 19? Por que uma pessoa tem esse nome, 19? 19. Ela, no livro, ela aparece como avó 19. Por que ela tem esse nome, 19? E aí você vai lendo e vai entendendo por que ela é chamada como avó 19. Vocês já imaginam por quê? Se não, vamos ler esse livro, Uma Escuridão Bonita. Eu sugiro ler esse livro, levar em sala de aula, trabalhar com esse livro, teatro, nos anos finais. É apenas uma sugestão, tá, minha gente? Aí está exemplo de uma ilustração. As ilustrações são do Antônio Jorge Gonçalves, que é muito bacana, tá? Alguns traços já dizem tudo. Alguns traços mostram uma casa. Alguns traços de branco sobre papel preto representam as estrelas. Então, essa cultura visual, os nossos alunos precisam ter, porque nós estamos alfabetizando os nossos alunos em arte. E depois que a gente leu esse livro, que tal trabalhar teatro de sombras? Vocês já trabalharam teatro de sombras este bimestre? Há muitas maneiras, né? Eu posso estar atrás de um anteparo, colocar uma luz atrás de mim, que pode ser de lanterna, mas hoje em dia normalmente é luz do celular, e as sombras são projetadas. Eu posso fazer isso usando figurinhas recortadas no papel, uma sombra de celular, uma luz de celular, projetando sombras num papel. Então, eu recorto a boca do teatro, né? Coloco um papel, pode ser uma folha de sulfite, simples, né? Bem simples. Projeto a figura colocando a luz no celular. E essa figura, ela é projetada fazendo sombra no papel. Papel simples, um papel de sulfite,
com uma moldura de EVA, uma moldura de cartolina, de cartão, etc. É um trabalho que os nossos alunos conseguiriam fazer. Do 6º ao 9º ano e assim por diante. Que tal? Vocês já pensaram em trabalhar com sombras? E os nossos professores dos anos iniciais? Fizeram teatro de sombras esse semestre? Uma outra maneira de fazer teatro de sombras é os nossos alunos em casa, à noite, escuro, né, o quarto escuro, e aí ele projeta a luz do celular sobre figuras, sobre seus brinquedos, sobre a sua mão fazendo gestos, sobre as pessoas da casa. É interessante. Então, se o nosso aluno, por exemplo, tem um brinquedo, um dinossauro, um dinossauro pequenininho, ele projeta a sombra desse dinossauro na parede, fica enorme. E aí nós já estamos trabalhando teatro de sombras. Ok? Então, sempre fica a dica de trabalhar teatro de sombras, porque é muito rico para nós professores de arte, junto com os nossos alunos, tá? No currículo do Estado de São Paulo, para o 3º bimestre. Tá? Então, falei um pouquinho sobre o livro do Dom Jaque, Uma Escuridão Bonita, e gostaria que vocês pegassem esse livro e lessem. Procura na escola. Vamos lá, professores que estão me ouvindo. Neste momento, nós estamos com 43 participantes. Vocês já viram este acervo que eu estou falando, que é um acervo étnico-racial, que chegou na escola entre março e abril de 2021? Se ainda não viram, por favor, procurem na escola e eu sugiro esses livros que eu estou falando para vocês. Tá? Que tal trabalhar esse livro, Uma Escuridão Bonita, no teatro online? Já pensaram nisso? Cada aluno grava suas falas, depois editam tudo. Cada um na sua casa, grava sua fala, o seu pedacinho. A Janaína Betega está dizendo, eu ainda não vi este material, tá? Mas eu sugiro que vocês procurem, gente, vocês vão gostar. E se não encontrarem na escola ou tiver algum problema, entre em contato com a gente para a gente conversar sobre isso, tá? Que junto com a Sarita, que cuida de toda a parte da sala de leitura e do acervo bibliográfico, nós vamos encontrar esses livros para vocês poderem trabalhar. Tanto agora, né, sugestão com teatro, como também o bimestre que vem, trabalhando esses livros com artes visuais, ok? Gente, professor de arte. Nós não podemos esquecer que o professor de arte, ele sempre contextualiza. Tudo que nós falamos nas aulas de arte, elas precisam ter contexto, elas não podem ser ideias soltas. Então, se nós estamos falando da diversidade étnico-cultural, a história do livro, a narrativa, se passa na África e Angola. Nós devemos de levar um mapa com Angola, né, o país Angola, localizado no mapa, que no caso é na África. Claro que nós precisamos levar, ou pedir para os alunos pesquisarem, olha, tragam um mapa da África, localizem Angola, né, mostrem onde fica a capital Luanda, vamos conversar com os nossos alunos, sempre contextualizando aquilo que nós estamos fazendo em sala de aula, tá? E aí, nós podemos levar algumas imagens ou pedir para os alunos pesquisarem, né, nas suas casas e trazer para a gente imagens de Angola. Os habitantes de Angola falam 11 línguas oficiais, vários dialetos, mas a língua... Desculpa, eles falam 11 línguas e vários dialetos, mas a língua oficial é a língua portuguesa. Por quê? Angola foi colônia de Portugal, tá? E tem uma história de ter se libertado recentemente,
né? Agora não é mais colônia de Portugal, mas olha uma imagem, eu estou mostrando aí para vocês uma imagem e peça para os alunos procurarem outras imagens de Angola. Se a gente colocasse essa imagem só para os nossos alunos, a gente poderia até dizer que isso daí é o Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, uma cidade praiana, coqueiros, prédios, avenidas, muitos carros. Será que os nossos alunos, quando pensam na África, pensam em Angola, eles teriam essa ideia de que esta é a capital da cidade? De certa maneira, Luanda é muito parecido com as cidades que nós conhecemos aqui em São Paulo, Mauá, e as cidades praianas de Santos, São Vicente. Tá? A Lúcia Maria mandou uma carinha dando risadinha aqui para a gente, né? Um meme. Porque é bacana, né? A gente, fazer um trabalho onde amplia o horizonte cultural nosso próprio e dos nossos alunos. Mas o livro que nós estamos falando, né, Uma Escuridão Bonita, pelo texto do livro, a narrativa se passa numa casa de bairro periférico. Esta casa que está aí na imagem é uma casa em Luanda, em Angola. Tá vendo como é muito parecido com o nosso jeitinho brasileiro aqui, as nossas casas na periferia? Os alunos iriam se identificar, né? E aí o que acontece? Está tudo escuro, está de noite, os carros vão projetando imagens na parede, né? E aí acontece esse cinema passageiro, né? Esse cinema de sombras projetadas na parede. Mas o livro não fica só nisso, só que eu não vou contar o final. Eu quero que vocês leiam o livro e digam para mim, depois, né? O que vocês acharam? Por que a avó se chama Avó 19? E como é que termina o livro? Agora eu não vou contar o fim do livro, não, tá? Eu vou querer que vocês, por favor, né, procurem na escola e leiam. É um livro muito interessante, do Onchak. Outro livro bacana é Adinkra, Meu Pai. Ele também está no acervo, tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui, vocês comentando, conversando, colocando aqui, né, no chat, a maior parte das pessoas ainda não teve contato com esse acervo étnico-racial. Tá? Adinkra, Meu Pai, ele também é um livro indicado para alunos dos anos finais e também do ensino médio. Adinkra significa adeus. Adeus, meu pai. Só que está numa outra língua, no outro idioma, não é a língua portuguesa que nós falamos no nosso dia a dia. E aí, sobre o que fala esse livro Adinkra, Meu Pai? Quem escreveu foi o Joaquim de Almeida. Ele é autor e ele também é ilustrador. Ele é arte educador e também é formado em educação física. Na ilustração dos livros, quer dizer, ele escreve e ilustra os livros, ele usa aquarela, nanquim, pigmentos secos e recortes. Atualmente, ele pesquisa sobre a cultura africana e afro-brasileira. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre ele, tem aí um endereço, né, na web, aonde você pode pesquisar mais sobre o autor, o Joaquim de Almeida, que é brasileiro. Existem algumas frases escritas no outro idioma, um idioma falado em Gana, que é outro país africano. Se vo uere fi na sankofa a ienk. Essa palavra sankofa ou sankofa, ela significa nunca é tarde. Então, traduzindo essa frase, né, que está aí e também está no livro, ela significa nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás.
Ah, então pronto, aí a gente já tem algumas reflexões, tá? Com frases como essa e ilustrações que as acompanham, o autor, através da sua narrativa, procura mostrar que a África tradicional, na região de Gana, não tem só tradição oral, mas também um sistema de escrita por meio de ideogramas. Muito bem, nós estamos, por exemplo, aqui acostumados, né, no nosso país, que é o Brasil, aqui no Ocidente, que usam ideogramas, por exemplo, os chineses, não é? Mas esse livro mostra que também alguns povos africanos usam ideogramas. O que é um ideograma? Um desenho que significa uma frase completa. Lembraram o que é o ideograma? Um desenho significa uma frase completa. E este livro fala sobre isso. Ele conta uma história e apresenta ideogramas. Então, esta frase, nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás, essa frase todinha, ela é representada com essa figura que vocês estão vendo aí. Né? Parece até um bonequinho, meio robozinho, aí 2 perninhas. Isso daí é um ideograma africano, de Gana, do país Gana. Tá? E é sobre isso que o livro trata. Não é interessante? Olha outro ideograma. 2 círculos, né, que se fecham sobre uma figura que lembra uma cruz, um avião, né? O que significa esse ideograma? O amor ilumina seu próprio caminho e nunca se perde ao voltar para casa. Tá vendo? Olha aí. Um símbolo africano de Gana que representa toda esta frase. O amor ilumina seu próprio caminho e nunca se perde ao voltar para casa. Olha que interessante. Vocês já trabalharam ideogramas com os nossos alunos? O que são ideogramas? São desenhos que representam uma frase completa, às vezes uma palavra completa. Que tal nossos alunos criarem o seu próprio dicionário de ideogramas? É um exercício interessante. Mas, continuando a falar sobre o livro Adinkra, meu pai, que é Adeus, meu pai, para chegar, né, na existência dos ideogramas, o autor narra uma história que se passa em Accra. A Accra é a capital de Gana. E essa história acontece entre Accra, capital de Gana, e o deserto do Saara. O personagem acorda angustiado, ou a personagem acorda angustiado, né? A personagem é uma palavra feminina, e percorre 400 quilômetros de carro no deserto do Saara para chegar na casa do seu pai. O autor fala em savana, baobá, caça predadora de animais, de búfalo africano. Será que nossos alunos conhecem esse contexto onde se passa a história? Entre o sonho e a realidade, a pessoa narra, né, como é que surgiram e como que ela tem o conhecimento dos ideogramas. Então, existe toda uma história, né? A pessoa acordou angustiada, quer ver seu pai, percorre 400 quilômetros, atravessa o deserto do Saara. Será que nossos alunos sabem que no meio do deserto do Saara tem estrada? Mas ele chega na casa do pai. E a partir dos vários acontecimentos, que eu não vou contar para vocês, né? Agora vocês vão ler o livro e ver o final da história. E nesses acontecimentos, os ideogramas são trabalhados.
Olha aí, professores de arte, porque nós vamos apresentar, sim, para os nossos alunos, nós vamos apresentar o mapa da África e onde fica a Gana. Que tal? Gente, por que isso? Vamos lembrar. Porque o professor de arte, ele sempre trabalha com o triângulo Ana May Barbosa. Ana May Barbosa é uma arte educadora, professora da USP, que sempre trabalhou a vida inteira em como dar aula de arte em nossas escolas. Então, ela sugere que a gente trabalhe sempre com o triângulo. Eu vou ver arte. O que eu vou ver? Cinema, teatro, artes visuais, arquitetura, escultura, música e todas as formas de arte eu vou ver. O professor vai contextualizar, vai falar sobre o que ele está mostrando e aí os alunos vão fazer. Tá? E quando eles fizerem, eles vão mostrar para os seus colegas, vão apresentar, vão colocar no pátio, ou seja, volta de novo para o ver. Todo trabalho feito, ele deve ser novamente visto. O trabalho foi feito pelos artistas, eu vou ver. O trabalho foi feito pelos alunos, nós também vamos ver. Ok? Então, fica esse lembrete da sugestão do triângulo da Ana May Barbosa. A gente sempre trabalha assim. Estaremos trabalhando correto se estivermos dessa maneira. E não precisamos complicar, minha gente. Não precisa complicar e ficar assim, trabalhando coisas muito diferentes entre uma série e outra. E aí, o que eu trabalhei nessa série? Como é que eu vou trabalhar na outra série? O que eu vou fazer? Gente, é teatro. É teatro em todas as séries nesse bimestre. Facilita a nossa vida, tá? E se eu trabalhar teatro a partir de livros do étnico-racial? Vai ser interessante, tá? Agora, vamos falar um pouquinho para o ensino médio. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições. E atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Então, se nós pegarmos isso para trabalhar no ensino médio, trabalhar com a diversidade étnico-racial está completamente dentro da proposta. Então, não é. Tá? Sugiro para vocês, nessa coleção, tá, um livro chamado Colecionador de Pedras, de Sérgio Vaz. Aí é um livro de poemas, muitos poemas. Poemas da periferia, tá? Muito bacana de ler, os alunos podem ler. Será que nossos alunos gostam de poesia? Falamos tanto sobre arte, teatro e poesia, né, na nossa 29ª TPC de arte. Então, relembrando um pouco disso, esses textos desse livro, Colecionador de Pedras, de Sérgio Vaz, é muito bacana para os nossos alunos, tá? Uma poesia que tem no livro, por exemplo, O Pássaro de Seda. A pipa é o pássaro de papel. Está longe da gaiola, mas tem a liberdade vigiada pela linha do carretel. Olha que interessante. Com este poema curto, ele está nos falando que as pessoas, como as pipas, não têm uma liberdade total. A nossa liberdade vai até um certo ponto, não é isso? Então, ele faz uma poesia a partir da pipa e nós podemos refletir bastante com os nossos alunos. A nossa liberdade vai, mas vai até um certo ponto. Tá? Isso daí é muito interessante, essa e outras poesias, porque os alunos podem ler em voz alta, podem ilustrar essas poesias, né? Eu trabalho o teatro com a inflexão da voz, lendo de várias maneiras a mesma poesia, né?
Porque no teatro nós trabalhamos também, além do corpo, a voz. E trabalhar a voz, dar a voz para os nossos alunos, é um trabalho relacionado à linguagem do teatro. Nossos alunos têm tanto que falar, e às vezes eles não têm aquela facilidade para se expressar, e se expressar através das poesias e através dos comentários de uma poesia, pode fazer com que sua voz se solte e ele se comunique. Olha aí, então, nosso autor, o Sérgio Vaz. Olha aí a imagem dele, tá? Para vocês. Ele é um autor brasileiro. Tem uma outra poesia dele que eu coloquei aqui para vocês, mas existem muitas no livro, tá? O Colecionador de Pedras. Bruno matou a mãe, matou o pai, os irmãos, os avós, os vizinhos. Matou todo mundo de saudade quando foi para a faculdade. Não é interessante? E a poesia tem o título Pé de Pato. Por que ela chama Pé de Pato, né? O que nós podemos conversar sobre essa poesia com nossos alunos? Será que nossos alunos têm vontade de ir para a faculdade? Se eles forem para a faculdade, eles têm como morar longe, como nesta poesia, né? O Bruno vai e mata todo mundo de saudades. Vai para um outro estado, uma outra cidade. O que os nossos alunos teriam que dizer, né, a respeito do ensino médio e ir para uma faculdade? Tá? Nossos professores de arte, nós estamos sempre perguntando, contextualizando, fazendo diagnóstico dos nossos alunos. Isso daí é sempre. Tá? Um outro autor que não pode faltar, que está nesta coleção, Contos e Crônicas de Machado de Assis. Tá? Durante muito tempo, Contos e Crônicas de Machado de Assis foi atribuído a um autor brasileiro, né, como se ele fosse branco. Mas o Machado de Assis era negro, preto. E neste contexto aparecem os seus contos. Ele viveu no Rio de Janeiro, ele nunca saiu do Rio de Janeiro. Ele viveu na época aonde vivia Dom Pedro II. E nós temos atualmente até uma novela num canal de televisão que fala sobre esse período da monarquia no Brasil, o imperador, né, do imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A capital do Brasil não era Brasília, era o Rio de Janeiro. O imperador Dom Pedro II, nesta época, viveu o Barão e o Visconde de Mauá, patrono aqui da cidade, e viveu também no Rio de Janeiro o Machado de Assis. Então, se a gente pegar este livro de Contos e Crônicas, ele vai falar sobre o Rio de Janeiro no século XIX. Aí você pode falar, mas será que é interessante século XIX para os nossos alunos? Será? Vocês estão achando interessante a novela que está passando a respeito do século XIX e o imperador Dom Pedro II? Será que os nossos alunos iriam gostar? Mas é uma literatura, é uma leitura, esses contos, tão interessante, tão bacana o jeito que ele aborda, né? Que eu acho que vale a pena, sim, propor para os nossos alunos lerem os contos de Machado de Assis, os nossos alunos do ensino médio. Agora, tem uma coisa, quem vai fazer vestibular é obrigatório ler Machado de Assis. Para quem vai fazer FUVEST e Unicamp, tem que ler o Quincas Borba. É obrigatório, faz parte lá dos livros que tem que obrigatoriamente serem lidos. Tá? E lendo os contos, será que dá para trabalhar esses contos na linguagem teatral? Há tanto material para esse trabalho neste livro, né? Contos e Crônicas do Machado de Assis. Agora, um bacana, entre outros, é o conto chamado A Carteira. Honório olhou para o chão e viu uma carteira.
A narrativa se passa através da angústia de Honório, que achou uma carteira. Ele precisava muito do dinheiro que havia dentro dela. Era advogado, mas tinha muitas dívidas e sempre precisava satisfazer os caprichos da mulher. Por fora, ele aparentava prosperidade, mas por dentro só ele sabia quais as dívidas que ele tinha. Ele pagava uma dívida e pendurava outra dívida. A surpresa do Honório no conto aumenta quando ele descobre a carteira ser de um amigo, e ainda um amigo que frequentava sua casa. E aí? Ele devolve ou não devolve a carteira para o dono? E aí, o que acontece? Não vou contar o final do conto, mas vou pedir para que vocês leiam A Carteira, de Machado de Assis. Depois de lido, estudar esse texto, é um texto curto, nós podemos trabalhar na linguagem teatral com os nossos alunos. Eles podem fazer, né? Fazer esta angústia, este momento do encontro da carteira e o que fazer com ela. Devolvo ou não devolvo para o dono? Puxa, eu conheço o dono da carteira. E agora? A carteira estava no chão. O que eu faço? Ah, eu acho que os nossos alunos vão gostar sim. Tá? Este conto foi gravado e enviado para as nossas redes de comunicação. Então, nós gravamos esse conto porque nós estamos começando a trabalhar com podcast. E com o tempo vocês vão receber este conto para a gente começar também a trabalhar com podcast com os nossos alunos. O que é um podcast? É um material entregue na forma de áudio, como os antigos programas de rádio. Mas hoje ele é ouvido no computador ou no celular, que tem a conexão com a internet. Com podcast, podemos trabalhar no presencial ou online. Uma sugestão, vocês já ouviram podcast? Eu já perguntei isso na 29ª TPC de Arte. Vocês já ouviram? Eu vou sugerir um para vocês, o Spotify. Baixa aí no seu computador, no seu celular, Spotify. Procura um podcast chamado O Paciente 63. É um podcast, é um conto em 10 capítulos, cada capítulo tem 10 minutos. Aí você vai ouvindo a história que se passa a partir do paciente 63. Nossos alunos também iriam gostar. Eu creio que sim. Mas também há outros, né? Eu estou sugerindo esse. Quem trabalha nesse podcast, ou seja, é só voz que você ouve, é como uma radionovela, tá? Antiga. Você ouve só a voz da Mel Lisboa e do Seu Jorge. Tá aí a imagem deles, para vocês lembrarem quem são. A Mel Lisboa faz o papel de uma psiquiatra, Seu Jorge é o paciente da psiquiatra. O Seu Jorge, que tem outro nome, né, na história, a personagem, né, que ele representa, acredita que ele veio do futuro. Então, ele está lá, no hospício, no sanatório. Mas e aí? Será o que acontece depois? Ele veio ou não veio do futuro? Como é que termina essa história? Mais uma sugestão para vocês, tá? Agora, toda vez que eu faço um podcast, eu posso fazer de uma maneira muito simples, simplesmente gravando o áudio na plataforma Teams. Essa plataforma que nós estamos usando agora, tá? E a partir daí, editar o nosso áudio. Para a gravação e a edição de radioteatro, né, que a gente poderia chamar de radioteatro entre aspas, porque hoje em dia se chama podcast, nós podemos usar os programas Anchor, Adobe, MP3 Skype Recording, Audacity. E, para não ficar uma coisa monótona, pode ter som. Estes sons eu encontro no Freesound, que é um programa onde você pode baixar e usar músicas e efeitos sonoros livres. Eu não preciso ter autorização do autor.
Muito bem, minha gente. Oi, eu já peguei o mapa, eu estou na sala dos professores. Então, eu vou desligar aqui para te acompanhar. Tá, tchau. Eu estou ouvindo uma pessoa falar, eu peço que todos desliguem o microfone, e neste momento nós terminamos com algumas sugestões, tá? Não, eu não gosto de trabalharem acervo étnico-racial, os livros e teatro com os alunos. A partir dessas histórias, dessas narrativas, desses contos, da poesia que está nos livros. Fica, então, essas sugestões. Na 31ª TPC de Arte, eu vou encerrar a gravação e vou continuar conversando com vocês um pouquinho agora, através do microfone mesmo, através do vídeo e através do chat. Então, estamos encerrando essa gravação e agradeço muito a paciência de vocês. Essa gravação é feita ao vivo e agradeço muito vocês estarem participando desse encontro.